babado. Eu vou contar para vocês. Eu tenho um novo crush. Não abafa o caso, eu vou contar tudo. Não foi à primeira vista, porque eu já tenho contato com um primeiro livro há 20 anos, mas nesta pandemia, o ano passado também ele já tinha dado sinais muito interessantes, mas nessa pandemia eu estou redescobrindo Robert Shiller, o economista comportamental americano que ganhou o prêmio Nobel em 2013, porque assim, né? Se for para ter crush, tem que ser com prêmio Nobel, né? E que é casado com uma psicóloga. Meu, ele é muito interessante, ele é muito interessante. Tem vários vídeos de palestras, aulas, entrevistas com ele no YouTube. Dá para encontrar falando sobre várias coisas diferentes. E o que está me pegando tanto? Bom, uma primeira coisa é que ele não fica cheio de dedos, não. Ele vai e fala influências psicológicas na economia. A psicologia tem um peso muito grande. Psicologia. Ele não fica assim se escondendo atrás do comportamental. O comportamento que parece que para algumas pessoas dá a impressão de que atenua um pouco, né? Porque se a gente fala que a coisa é psicológica, a lógica é psíquica e não é a lógica formal e tudo mais, parece que assusta, né? Não, ele vai lá e dá o nome aos bois tranquilamente, né? Então vejam, ele tem desde aquele primeiro livro que eu apaixonei no ano 2000, que foi, de repente, uma das primeiras divulgações científicas da área, né? Da interface psicologia e economia. Exuberância Irracional, super conhecido. Não entendo como que as editoras não estão reeditando aqui, o pessoal só está encontrando em inglês. E ele é muito legal, é tranquilo de ler, ele vai explicando a questão das bolhas em diferentes grupos de variáveis. As psicológicas, as sociais, culturais, enfim, é muito interessante. Imperdível, na verdade, né? Depois ele escreveu 2 muito bons com o George Akerlof. Um foi Espíritos Animais, as forças psicológicas que impulsionam a economia, o capitalismo e tudo mais. O George Akerlof, aliás, já tinha ganho o prêmio Nobel, ele ainda não, nessa época de 2009, por aí, que eu gostei, mas não foi assim, uau, né? Mas muita gente, muitos economistas gostaram muito. É uma tentativa de fazer uma macroeconomia comportamental ou uma macropsicologia econômica. É interessante, sem dúvida é interessante. E depois, de novo com o Akerlof, eles escreveram Pescando Tolos, que é outro imperdível. Como e por que nós caímos em tantos golpes? Eles meio que desconstroem, né, os golpes e vão apontando todas as nossas vulnerabilidades. Bem legal, recomendo. E agora, no ano passado, ele lançou Narrativas na Economia. Eu acho que ainda não tem nem traduzido, mas enfim, fica a dica, editoras, né? Vale a pena traduzir. Ele já vinha explorando isso com o Akerlof lá no Espíritos Animais, mas agora é oficial e ele está falando da importância das histórias, das narrativas
para o próprio comportamento da economia. Olha que não é pouca coisa. Ele está dando um peso, que do meu ponto de vista é muito legítimo, para aquilo que a sociedade relata a respeito dos fenômenos econômicos, que daí vai dar um sentido, vai emprestar credibilidade e, sem dúvida, vai impactar comportamentos dos agentes econômicos, quer dizer, todos nós, né? Então, é muito interessante. E, para mim, essa redescoberta tem uma certa surpresa, porque em 2007 ele veio para cá. E daí o queridíssimo Danilo Fariello, que à época trabalhava no Valor Econômico e que foi o primeiro jornalista a se dar conta do interesse que a interface psicologia-economia podia ter, né? Então ele me entrevistou várias vezes e tal, e daí ele me passou um convite para assistir o Schiller, que na época foi falar na Fiesp. Quem estava à mesa era Delfim Neto, que se revelou um insuspeito fã da área. Falou assim, não, é tudo psicologia. Eu fiz uma pergunta lá, me identifiquei, psicologia econômica, não sei o que. Ele falou, é tudo psicologia, tal. Pois é, mas ali eu achei o Schiller assim meio, bom, carisma meio próximo de zero, né? Mas depois eu vi que é o jeito dele, é divertido, é interessante, é inteligente, é uma coisa que vale a pena. A gente vai acostumando e daí vai achando muita graça. Ele tira uns sarros assim, ele tem um humor curioso, mas ele é todo desajeitadão, assim, ele é awkward, né? Assim. Então, lá em 2007, eu achei que ele não estava indo muito direto ao ponto. Eu perguntei, por exemplo, se ele achava que a gente poderia aprender com as experiências. Ele falou, sou cético. Acho que ele tem razão, né? Mas também não lembro dele ter aprofundado mais. E, justamente, quando ele deu uma entrevista e já foi perguntado se, o Danilo que fez a entrevista, se ele acreditava que havia uma bolha naquele momento na economia americana, ele ficou em cima do muro. Então, eu falei, pô, o cara estuda a bolha, malandro, e ele não fala, né? Tem uma bolha, claro, né? O Paul Krugman, que ganhou o prêmio Nobel em 2008, antes dele, que não é economista comportamental, mas é simpatizante, né? Ele já estava dedando que tinha bolha direto. Eu já tinha escrito meus artiguinhos, na época também para o Valor, dizendo que, olha, porque eu lia o Krugman e porque, como psicanalista, que é a minha área de origem, eu estava sintonizada naquele exagero, tinha um excesso. Uma febre, né? Um pânico de entrada, que depois virou pânico de saída, né? Bom, então não tinha me impressionado muito e eu ouvi uma fofoca, né, que depois que ele ganhou o prêmio Nobel, ele ficava falando o tempo inteiro, porque eu ganhei o prêmio Nobel, porque eu ganhei o prêmio Nobel. Olha, não vi nada disso, para dizer a verdade, né? E agora a única coisa que eu vejo é um intelectual finérrimo, interessadíssimo em perspectiva histórica, pronto, já me ganhou, né? A minha tese de doutorado foi na perspectiva histórica da história da psicologia econômica, interessado em contribuir para as mudanças sociais, sem contar que ele fez um comentário que no ano passado já me ganhou também. Eu até agradeci a ele publicamente quando ele falou no BX, que é o Congresso Behavioral Exchange que teve em Londres no ano passado.
Depois, quem quiser, vai atrás para entender qual é o comentário dele, que ele tem toda a razão, infelizmente, do meu ponto de vista. E ele falou, recebi tantas mensagens de ódio depois, que eu não sei se eu posso voltar para o Brasil. Ai, meu Deus, né? A gente fica com aquela vergonha, né? Mas, de todo modo, fica a dica. Robert Schiller na cabeça.